Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu sou o pastor Paulo Domério. E se você está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, eu quero te fazer um convite especial. Faça sua inscrição aqui nesse canal. É fácil, é simples, é bem rápido. E faça também aqui o seu comentário e deixe aqui também o seu gostei. Nós estamos retornando aqui com a frequência das nossas postagens. Pelo menos 2 vezes por semana nós vamos estar trazendo vídeos novos aqui para o nosso canal. Se esse conteúdo te interessa, se você gosta desse conteúdo, é importante você fazer a sua inscrição, assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Não é novidade eu falar para ninguém que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, sendo o primeiro livro da Bíblia, esse livro vai servir como introdução para todo o conteúdo bíblico. Gênesis vai servir de base para todas as doutrinas bíblicas da Bíblia Sagrada. É nas primeiras doutrinas de Gênesis que as demais doutrinas bíblicas se sustentam. Por isso, este livro é tão importante. Esse nome Gênesis, ele vem de um termo grego que significa origem. Esse nome também vem de um termo hebraico que significa Bereshit. E essa palavra Bereshit significa no princípio. Porque é no livro de Gênesis que nós temos o início, o começo, a origem de todas as coisas. Vale também lembrar que quando Moisés escreve o livro de Gênesis, ele vai direcionar esse livro de forma específica para a nação de Israel, para uma nação que estava vindo de um período muito extenso, muito longo, vivendo como escravos. É importante Moisés trazer a origem. Por que é importante Moisés trazer a origem? Porque esse povo é um povo que está sem direção, e esse povo é um povo que está sem identidade. Moisés trazendo as suas origens, trazendo o princípio, Moisés vai estar devolvendo para esse povo a sua identidade que foi perdida. Por isso é importante Moisés falar sobre as origens. Moisés vai estar dizendo para ele: olhem, vocês que estão sem direção, vocês que perderam a identidade, a origem de vocês está aqui. A origem de vocês está em Deus. Por isso que lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, o texto vai dizer: e no princípio criou Deus os céus e a terra. Em nenhum momento Moisés se preocupa em provar a existência desse Deus. Moisés se preocupa em revelar a existência de um Deus criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Moisés está revelando para esse povo que perdeu a identidade, que a identidade deles está em Deus. Moisés está revelando para eles que a origem deles é Deus. Agora, esse povo sabendo a sua origem, eles vão conseguir se conectar com a sua identidade que foi perdida no Egito. Esse é um dos principais objetivos do livro de Gênesis, trazer a origem. Trazendo a origem, ele vai conectar aquele povo com a sua verdadeira identidade. Sobre o autor do livro de Gênesis, nós não temos nenhuma dúvida sobre a sua autoria. Primeiro, pela tradição judaica, e segundo, pela tradição cristã. Ambas aceitam amplamente que Moisés é o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Nós podemos afirmar que os propósitos principais do livro de Gênesis são: primeiro, revelar a soberania de Deus na criação do universo. Segundo, ensinar para o povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus. Terceiro, explicar a origem da humanidade e do pecado. E quarto, relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel. E quinto, revelar o início da história da redenção, apresentando um conceito totalmente monoteísta. Gênesis fala de um único Deus soberano e criador de todas as coisas. Um Deus soberano e criador de todas as coisas. Então, de uma forma geral, o livro de Gênesis se preocupa em trazer esses principais objetivos para a nação de Israel. Trazer um norte, trazer uma direção, dar um sentido para a nação de Israel. Lembrando que nós estamos falando sobre este povo. Um povo que está perdido, desorientado, e um povo que está sem identidade. Então, de forma geral, o propósito do livro de Gênesis é esse: é revelar para a nação de Israel a existência de um único Deus,
soberano e criador de todas as coisas. Nós vamos resumir o conteúdo do livro de Gênesis de forma organizada, de 3 formas diferentes. A primeira delas divide o livro de Gênesis em 3 seções. A primeira seção conta a história primitiva, que vai dos capítulos 1 ao capítulo 11. A segunda seção fala sobre a antiga história dos patriarcas, que vai do capítulo 11 ao capítulo 37. E a segunda parte conta a história de José, que vai dos capítulos 37 ao capítulo 50. Essa última seção é um tipo de transição entre o primeiro e o segundo livro da Bíblia. Ela fornece detalhes fundamentais para a compreensão do livro do Êxodo. Também é possível organizar o conteúdo do livro de Gênesis em 2 grandes partes principais. A primeira parte reúne o conteúdo dos capítulos 1 ao capítulo 11. Essa primeira parte é uma introdução geral. Ela começa com Adão e termina com Abraão. É dentro dessa seção que nós temos a criação do mundo, a queda do homem com a desobediência de Eva e Adão, dando início ao pecado na humanidade. Nessa seção também nós lemos sobre Caim e Abel e sobre a grande depravação da humanidade após a queda. Essa depravação, ela resultou no juízo de Deus através do dilúvio. Nessa ocasião, apenas Noé e sua família foram poupados por Deus. Essa seção ela termina com os relatos de desobediência do homem na construção da Torre de Babel. A segunda parte começa em Gênesis, capítulo 11, e vai até o final do livro. Essa segunda parte ela vai registrar o início do povo hebreu. Nela também é desenvolvida de forma mais clara a introdução do propósito divino para a redenção da humanidade. Os personagens principais desta segunda parte do livro são Abraão, Isaac, Jacó e José. Essa última seção de organização do livro de Gênesis também divide o livro em 3 partes. A primeira parte relata a criação do mundo, que se concentra nos capítulos 1 ao capítulo 2. A segunda parte relata a degeneração da humanidade, que vai do capítulo 3 ao capítulo 11. E a terceira e última parte trata da ideia da regeneração através da redenção providenciada por Deus, que vai do capítulo 12 ao capítulo de número 50. Existem algumas curiosidades neste resumo que nós estamos falando aqui sobre o livro de Gênesis, muito interessante. Existe aqui uma dúvida se foi Gênesis ou Jó o primeiro livro a ser escrito. O período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes nos primeiros 2 capítulos de Gênesis. O livro de Gênesis explica aos israelitas a origem da circuncisão. O livro de Gênesis mostra a origem das 12 tribos de Israel. O concerto de Deus com Abraão, descrito nesse livro, é fundamental para o entendimento de toda a Bíblia. Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito. Essa migração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, o Êxodo. Algo interessante sobre o livro de Gênesis também é que em Gênesis nós encontramos Cristo profeticamente. No livro de Gênesis claramente aponta para Cristo. Logo no capítulo 3, lemos que Deus anunciou que o descendente da mulher destruiria Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A genealogia iniciada em Gênesis encontra seu final no Novo Testamento com o nascimento de Cristo. Gênesis capítulo 5, versículo 11. Mateus capítulo 1 e Lucas capítulo 3. Noé profetizou que os descendentes de Jafé seriam abençoados, encontrando a salvação por meio dos descendentes de Sem. No Novo Testamento nós vemos o cumprimento dessa profecia na expansão do Evangelho pelo mundo. Romanos capítulo de número 11. O escritor da Epístola aos Hebreus aponta para o fato que o sacerdócio de Melquisedeque tipifica o sacerdócio de Cristo. Em Hebreus capítulo 7, nós temos essa referência em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao versículo 20. Por fim, também percebemos que logo no começo de Gênesis, o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão e o pecado passou a assolar e destruir a humanidade. Já no começo do Novo Testamento, nós conseguimos ver que o último Adão, que é Cristo, ele restaurou o paraíso e garantiu a vitória para o seu povo sobre o pecado. A Bíblia começa em Gênesis
mostrando o homem sendo privado da presença de Deus. Porém, ela termina mostrando o homem desfrutando da salvação eterna através dos méritos de Cristo. O homem não mais voltará ao Éden, mas ele certamente habitará com o Senhor no novo céu e na nova terra. Eu sou o pastor Paulo Domério e se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu gostei, deixe aqui o seu comentário e faça também a sua inscrição. Nos próximos vídeos, nós continuaremos falando sobre o livro de Gênesis, nos aprofundando agora nos seus detalhes. Deus abençoe vocês, eu espero todos nos nossos próximos vídeos. Forte abraço, até mais.